Vamos dar continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, com apoio do livro Religião dos Espíritos, Mensagens de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, ok? E nós terminamos no vídeo anterior o segundo livro, a segunda parte do Livro dos Espíritos, e vamos agora entrar na terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, ok? E a nossa primeira questão aqui abordada, que é igualmente aquela estudada por Chico Xavier com seu grupo lá nos idos de 1950, está aqui, no capítulo 1, a lei divina ou natural, caracteres da lei natural. E na questão 617, na 617, Kardec pergunta: que objetivos abrangem as leis divinas? Concerne-lhes outra coisa que a conduta moral? Aí a resposta dos espíritos superiores. Todas as leis da natureza são leis divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda as da alma e as pratica. Numa subpergunta, Kardec faz a seguinte: é dado ao homem se aprofundar em ambas as questões, da matéria e da alma? Sim, mas só uma existência não é suficiente. E aí, Kardec faz uma observação ao pé desta última resposta. Que são, com efeito, alguns anos para adquirir tudo o que constitui o ser perfeito, se não se considere mesmo senão a distância que separa o selvagem de um homem civilizado? A mais longa existência possível é insuficiente, e com maior razão quando ela é breve, como ocorre com a maioria. Entre as leis divinas, umas regem o movimento e as relações da matéria bruta, são as leis físicas, e seu estudo está no domínio da ciência. Outras concernem especialmente ao homem, em si mesmo e em suas relações com Deus e com seus semelhantes. Elas compreendem as regras da vida do corpo, como também da vida da alma. São as leis morais. Então, essa questão, introduzindo-nos nessa parte das leis divinas, a respeito dessa questão 617, que foi estudada por Chico lá no dia 6 de abril de 1959, Emmanuel traz uma mensagem que ele intitulou como reencarnação. E como já percebemos através dos nossos estudos, né? Como no nosso meio espírita, às vezes, muitos tratam a reencarnação como um processo doloroso, que a gente reencarna para sofrer e que a dor é motivo para a nossa evolução. Sim, em parte, mas nós não encarnamos ou reencarnamos para sofrer. A gente reencarna para aprender. A gente está numa escola, a escola da vida. A gente reencarna para evoluir. E é o que nos vai dizer esta lição de Emmanuel. Se não, vejamos. Reencarnação nem sempre é sucesso expiatório. Expiação, lembrando que é aquele resgate de erros feitos em existência anterior, assim como o aluno repetente refaz todas as lições porque não estudou-as devidamente. Então, reencarnação nem sempre é sucesso expiatório, como nem toda luta no campo físico expressa punição. Suor na oficina é acesso à competência. Esforço na escola é aquisição de cultura. Porque alguém se consagre hoje à medicina, não quer isso dizer que haja ontem semeado moléstias e sofrimentos. Muitas vezes, o espírito, para senhorar o domínio das ciências que tratam do corpo, voluntariamente lhes busca o trato difícil no rumo da mais elevada ascensão. Ou seja, nem todos aqueles que enfrentam uma determinada profissão significa que estão na forma de resgate. Nós, como foi dito no Livro dos Espíritos, nas considerações de Kardec, nós não conseguimos conhecer ou aprender tudo em uma única existência.
Daí a pluralidade das nossas existências através do processo reencarnatório. Muitas das vezes nós, ou quando é já mais esclarecido, solicitamos aprendizagens em diversos campos da ciência material, da ciência moral, para podermos evoluir. Por que um homem que se dedique presentemente a atividades da engenharia não exprime semelhante escolha essa ou aquela dívida do passado na destruição de recursos da terra? Em muitas ocasiões, o espírito elege esse gênero de trabalho tentando crescer no conhecimento das leis que regem o plano material em marcha para os mais altos postos da vida superior, confirmando, corroborando a ideia de que nós reencarnamos para aprender, para evoluir. Entretanto, e acontece às vezes, ou muitas vezes ainda, se o médico ou engenheiro sofrem golpes mortais no exercício da profissão a que se devota, de certo nela possuem serviço reparador, que é preciso atender na pauta das corrigendas necessárias e justas. Ou seja, há de fato reencarnações expiatórias no âmbito destas profissões de espíritos que mal se utilizaram dos recursos em determinada existência e que agora eles vêm fazer determinadas corrigendas. Mas nem sempre isto é o fato preponderante, tá? O conceito básico da nossa reencarnação é o de aprender, é o de evoluir. E Emmanuel continua: toda restauração exige dificuldades equivalentes. Todo valor evolutivo reclama serviço próprio. Não existe nada sem preço. Por esse motivo, se as paixões gritam jungidas aos flagelos que lhe extingue a sombra, as tarefas sublimes fugem ligadas às renunciações que lhe acendem a luz. À vista disso, não te habitues a medir as dores alheias pelo critério da expiação, né? Muitas vezes nós vemos que os outros, quando estão em dificuldades ou sofrendo para executar esta ou aquela tarefa, né? Muitas vezes, infelizmente, nós ainda, com este conhecimento dos processos expiatórios das reencarnações, né? Nós julgamos, quando não deveríamos, né? Que aquele elemento, que aquele ser está resgatando débitos, né? E que ele foi devedor. Nem sempre. Muitas vezes ele já é um espírito mais esclarecido e está ali exatamente para poder evoluir mais, para aprender mais. Relendo esse parágrafo. À vista disso, não te habitues a medir as dores alheias pelo critério da expiação, porque quase sempre almas heróicas que suportam o fogo constante das grandes dores morais, no sacrifício do lar ou nas lutas do povo, apenas obedece aos impulsos do bem excelso, a fim de que a negação do homem seja bafejada pela esperança de Deus. Recorde que se fosses arrebatado hoje ao céu, não tolerarias o gozo estanque, sabendo que os teus filhos se agitam no torvelinho infernal. De imediato solicitarias a descida aos tormentos da treva para ajudá-los na travessia da angústia. Todos aqueles que de fato amam, se estivessem no dito paraíso celeste, né, sabendo que aqueles seres amados se encontram na retaguarda, ainda em sofrimento nas lutas evolutivas, nós pediríamos reencarnações para poder auxiliá-los, né? E à vista disso, Emmanuel encerra esta mensagem assim: lembra-te disso e compreenderás por fim a grandeza do Cristo, que sem débito algum condicionou-se às nossas deficiências, aceitando para ajudar-nos a cruz dos ladrões. Deficiências, aceitando para ajudar-nos a cruz dos ladrões, para que todos consigamos, na glória de seu amor, soerguer-nos da morte no erro a bênção da vida eterna. Jesus veio nos trazer muito sacrifício, talvez, né? Principalmente aos nossos olhos, mas que talvez para ele
já um espírito de esferas muito elevadas, né? ele, ele veio trazer o seu evangelho, a boa nova, que muitos ainda fazem a ligação do evangelho de Jesus a questões religiosas, quando na realidade nada mais é do que um roteiro de vida, um roteiro certo e seguro para o nosso processo evolutivo. O evangelho não é para ser estudado ou lido ou admirado nas escolas religiosas, sejam quais elas forem, e sim para ser vivido no nosso dia a dia. Bom, dando continuidade ainda dentro deste capítulo da terceira parte, né? Agora vem um subitem que se chama Conhecimentos das Leis Naturais, né? E na questão 624, que trata dos profetas, dos médiuns na realidade, Kardec pergunta: qual é o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não pode se servir da boca de um mentiroso para ensinar verdades, ok? E aqui, a esta questão, Emmanuel nos traz uma mensagem sobre a questão 624, que foi estudada por Chico no dia 30 de março de 1959, e a qual Emmanuel denomina essa mensagem ante os falsos profetas, ok? E aqui ele vai revelar para nós, né, que nós ouvimos aqueles a que nos agradam e que nem sempre são os profetas da verdade, pois nós carregamos ainda em nós muitas mentiras, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho e pela nossa vaidade. E a lição se desenrola da seguinte forma: acautela-te em atribuir aos falsos profetas o fracasso dos teus empreendimentos morais. Muitas vezes nós culpamos, né, esses falsos profetas, esses médios, de nos darem orientações erradas. Mas é por nossa própria responsabilidade e culpa que os seguimos. Recorda que todos somos tentados segundo a espécie das nossas imperfeições. Não despertarás a fome do peixe com uma isca de ouro, nem atrairás a atenção do cavalo com um prato de pérolas, mas sim ofertando-lhes a percepção leve bocado sangrento ou alguma concha de milho. Desse modo, igualmente todos nós somos induzidos ao erro na pauta das nossas próprias estultícias. Quer dizer, de acordo com as nossas imperfeições, nós que nos deixamos nos levar pelos falsos profetas. Dominados de orgulho, cremos naqueles que nos incitam à vaidade e, sedentos de posse, assimilamos as sugestões infelizes de quanto se propõe a explorar-nos a insensatez e a nossa própria cobiça. É preciso lembrar que todos somos, no traje físico ou daqueles desenfaixados, ou seja, os desencarnados, espíritos a caminho buscando na luta e na experiência os fatores da evolução que nos é necessária, e que por isso mesmo, se já somos aprendizes do Cristo, temos a obrigação de buscar-lhe o exemplo por metro ideal da nossa conduta. É aquilo que falávamos ainda há pouco. O Evangelho de Jesus é a linha mestra das nossas condutas. É a Ele, e tão somente a Ele, que devemos seguir com os nossos atos, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. Ou até aqueles profetas que lhe condizem o estreitamento das suas palavras com os ensinos de nosso Mestre Jesus. Continua Emmanuel. Não vale, assim, alegar confiança na palavra de quantos nos sustentam a fantasia, com respeito a fictícios valores de que somos depositários no pressuposto de que venham até nós na condição de desencarnados.
Ou seja, né, não é porque são espíritos ou seres humanos do plano espiritual que, trazendo a sua palavra, nos revelam as verdades. Temos sempre que lhe analisarem as mensagens e que elas têm que ser condizentes com as mensagens de Jesus. Pois que a morte do corpo é, no fundo, simples mudança de investimento, sem afetar, na maioria das circunstâncias, a nossa formação espiritual. Um mau elemento na Terra desencarnado continua sendo um mau elemento espiritual. Não creias desse modo em todos os espíritos, dizia-nos o apóstolo, aqui se referindo a João, quando falava, né? Só acredite nos espíritos de Deus, ou seja, naqueles que trazem a verdade de Jesus. Porquanto semelhante atitude envolveria a crença cega em nossos próprios enganos, com a exaltação de reiterados caprichos. O ouvido que escuta, olha que interessante, é irmão da boca que fala. Se nós prestamos atenção, é preciso tomarmos cuidado. Ilusão admitida é a nossa própria ilusão. E lembrando-nos que só se desilude quem se iludiu. Apetite insuflado é o apetite que nós acalentamos. Mentira acreditada é a própria mentira em nós mesmos. Crueldade aceita é a crueldade que nos pertence. De alguma sorte, somos também a força com a qual entramos em sintonia. E termina, neste parágrafo agora, Emmanuel a sua mensagem. Procuremos, pois, o mestre dos mestres como sendo a luz do nosso caminho, roteiro de vida. E cotejando com as lições dele, avisos e informes, mensagens e advertências que nos sejam endereçados desse ou daquele setor de esclarecimento, aprenderemos sem sombra que a humildade e o serviço são nossos deveres de cada hora, para que a verdade nos ilumine e para que o amor puro nos regenere, preservando-nos, por fim, contra o assédio de todo mal e de todo falso profeta. E assim hoje ficamos com estas lições do Livro dos Espíritos e do livro Religião dos Espíritos de Emmanuel. Assim como nós que desejamos divulgar o Evangelho e a doutrina dos Espíritos, pedimos a todos que nos assistem que auxiliem-nos divulgando também aos seus amigos, aos seus familiares, estes vídeos, no intuito de multiplicarmos o esclarecimento espiritual, o despertamento da consciência espiritual no maior número de pessoas, pois o que nós achamos é que, de fato, ainda na Terra, na presente existência, diante de uma mudança de era, de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, a muitos ainda faltam esta consciência espiritual, essa existência imortal. Fiquem com Deus e um beijo a todos. Obrigado.